É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Bem-vindos ao canal Carlos Extreme. O vídeo de hoje é um vídeo que eu chamo de como evitar vários prejuízos na sua assistência técnica, sendo ela de qualquer área, e como você também lidar com clientes difíceis, a forma de lidar, tudo ao mesmo tempo. Aqui na verdade é um compilado, resumo também de outros vídeos que eu já fiz e com mais dicas, né? E com mais coisas aqui para acrescentar para você que tem sua assistência técnica. Vamos lá depois da vinheta. Agora vamos falar sobre os hábitos, né? Essenciais que todo dono de assistência técnica precisa ter para evitar prejuízos, né? São alguns hábitos bons. O primeiro de todos, que é sempre repetindo, sempre tem que reforçar sempre, um dos primeiros é o quê? Você documentar tudo, sempre use ordem de serviço, contrato, recibo. Isso vai evitar que aquele cliente que vem depois falar que não pediu o serviço ou que não autorizou um conserto. Porque tem muitos clientes que eles que porra de. Mas sempre tem aquele cliente que ele é assim. O cliente pega, deixa o aparelho na sua assistência, fala, ó, eu quero que você para formatar, fazer tal serviço, tal serviço. Aí, do nada, ele às vezes não tem dinheiro para pagar. Qual é a invenção dele? Ah, não pedi para fazer o serviço. Aí ele joga, chama um Celso Russomano, um Ben Mendes, qualquer outro aí para poder em cima. Aí você acaba tendo que entrar na justiça para receber aquele pagamento. Se você não tiver nada gravado, você se ferrou, pô. Vai ter que sair de casa, você vai ter que usar a justiça para poder receber aquele dinheiro. Segundo hábito que você tem que ter é explicar antes de executar. Detalhe o orçamento, deixe claro o que será feito e até os riscos. Assim você evita mal entendidos. Por quê? Um exemplo de todos. Tem cliente que ele pega, traz um notebook vindo das cavernas, um notebook que faz tempo que não é aberto, às vezes nunca foi aberto, é aquele que geralmente já tem histórico a fabricante, da carcaça ser muito frágil, ela ressecar com facilidade. Um exemplo, os Dell e os da Login, aqueles da Login, são praticamente a mesma carcaça. São a mesma linhagem ali de montagem. A carcaça com o tempo desses notebooks fica ressecada. Aí quando você vai abrir, quebra aquelas áreas de botar o parafuso. Aí tem que recomendar comprar uma carcaça nova. Você tem que avisar isso ao cliente às vezes, porque se der qualquer problema, tem que comprar uma nova. Você tem que até tentar incluir uma nova. Caso não precise, o cliente ainda não paga. Mas você inclui no orçamento, entendeu? Ali. Se ele autorizar, pode trocar, pronto. Até troca para ficar melhor, até para o cliente, porque uma hora ele pode fazer um uso mal feito, dá ruim, né? E tem cliente que ele chega com um notebook, é tão, é tão sacão o jeito que eles chegam, que eles fazem o quê? Eles nunca alertam ao técnico que tá dura a dobradiça, ali, a parte de abrir o notebook. Aí mesmo, quando você desmonta que o peso daquilo que mesmo está duro, rompe até aqueles coisas que seguram o parafuso ali na carcaça. Aí o jeito é botar uma carcaça nova, entendeu? Terceiro, tem uma política de pagamento claro. Tipo, em serviços mais caros ou que envolvem peças sob encomenda, peça sempre um adiantamento. Essa é a única forma de proteger contra calotes. Ou seja, como o Celso Russomano sempre indica aí, quando a pessoa vai fazer um serviço, que é o quê? Pagar 50%, pagar, assim, né? E também já vi ele, eu já vi ele até falando para algumas pessoas que fazem serviço, que é o quê? Irmão, é os 50% do adiantamento do serviço, o outro restante paga depois, ou seja, não tem como você tomar calote, que a pessoa vai querer
fazer o serviço e tentar recuperar o aparelho. Não vai querer perder aquele primeiro que pagou, né? Entendeu, né? E por último, saiba dizer não, velho. Não tenha medo de recusar serviços suspeitos, como equipamentos já mexidos por terceiros, clientes que não aceitam prazos ou aqueles que querem uma gambiarra. Você tem que fugir desses trabalhos e muitas vezes se livrar de um grande problema. Eu vou contar rápido aqui um caso que aconteceu comigo, que é assim, ó. É, o cara chegou aqui com uma TV Box. Teve um caso de um colega, teve um caso. Tem vários casos já que aconteceu também comigo. Aí teve um cara que chegou bem depois do outro, com TV Box. Aqui, né? Aí chegou, queria fazer uma formatação e queria que instalasse alguns programas. Só que os aplicativos que ele estava querendo para instalar no TV Box é aquele de pegar a TV de modo ilícito, né? É do modo trambicado, vou pegar sinal. Que pegava sinal de TV fechada, né? Aí eu falei com ele, rapaz, eu não faço esse serviço não. Esse serviço aí vai me prejudicar. E se bater os homens na minha porta, tô ferrado. E quando bater na sua, você vai logo vir apontar pra mim. Aí ele ficou insistindo, insistindo, insistindo. Eu peguei pra ela, não vou fazer não. Aí caiu fora, ele caiu fora. Aí depois teve um querendo que eu fizesse serviço no notebook e tal, tal, tal. E foi o que ele queria. Era pra trocar o conector de carregar. Ele queria que eu fizesse jeito de só dar um fio direto. Eu fiz nada, eu caí fora. Falei, não, filho, tem que trocar o conector. E é daqueles até conector, gente, que geralmente um Dell e alguns outros têm um conector, que você tira ele ali do slotzinho ali, e ele tem um cabo, você pode reencaixar outro fácil, é fácil, pô, e é barato aqueles conector. Aí o cara fez essa onda aí. Então é complicado, velho. Você tem que fugir de alguns serviços. Outra coisa também, se você tá para fazer uma formatação no computador, é, ou fazer algum serviço no computador, tipo uma formatação, e vou dar um exemplo aqui. É, você viu no computador que tiver, ele já apresentou algum problemazinho já básico de travamento e tudo, você já indique, já fale para o cliente que se não, ele não quer que faça uma limpeza primeiro para ver se realmente é a formatação ou não. Porque se você formatar, meu cara, e esse notebook continuar lento, esse notebook, que o computador pifar do nada, o cara vai dizer que foi a sua formatação, vai inventar qualquer merda. Que geralmente é falta de manutenção, nunca trocou uma pasta térmica. Eu conheço gente, ou a fonte é fuleira, é um bocado de coisa que acontece, né? Aí dá uma dor de cabeça, meu irmão. Bem sério. Agora vamos lá, a segunda parte aqui do vídeo, que agora é o quê? Como lidar com cada tipo de cliente. Agora a gente vai falar o quê? Sobre os diferentes tipos de clientes, como lidar com cada um, né? Primeiro temos aquele cliente apressado, o cliente que quer tudo para ontem. Aqui a dica simples é: estipule um prazo realista e nunca prometa algo que você não pode cumprir. Vocês vejam, leiam aí, ó, os 10 mandamentos do técnico de assistência técnica. Vocês aprenderam aí, ó, os 10 mandamentos, tá ali, ó. E um deles é o quê? Ser transparente em todas as etapas e tem o quê? Com tudo ali. Ó. Vai lá. Aí sim, o que acontece com esse cliente aqui, o apressado? O apressado é aquele cliente, é um cliente chato. Eu já contei a história para vocês do cara que ficava voltando toda hora para perguntar do serviço, que eu acabei desistindo, entregando pro colega passar pro cara que não dava para fazer mais não. Cara, eu odeio o cliente apressado, o cliente agoniado, o cliente que quer. Rapaz, você que é dono de assistência técnica, tem uma parte do laboratório que é fechado, restrito a cliente.
tá ligado? Porque eu vou dar ideia. Nunca faça serviço na frente de cliente. Tem técnico por aí de celular e tudo, que faz ali na frente do cliente. Meu irmão, mas ali é que é o esparro que um dia você vai se lascar. Porque se aquele aparelho for um aparelho armadilha, e você abriu na frente dele, você está com testemunha, ele vem com mais alguém, e já estiver armado para você, quando abrir, der o problema. E aí? Como é que você se sai agora? Porque se você abrir lá no, todo fechado, como é que o cara vai lhe ferrar? Não tem como que você vai logo, por exemplo. O cara chegou com uma placa que ela tava com. Foi que tava com. Foi que ia romper dois, três flats, por exemplo, de primeira. Aí o que o cara armou a armadilha lá no aparelho. O celular, o notebook, o computador armou lá de boa. Só que você é um cara que tem as peças de reposição ali fácil. Você deu problema. Você trocou rápido, deixou bonitinho. Quando o cara vem buscar, tá todo funcionando. Aí não tem como ele reclamar, não tem como ele dizer que quebrou isso aqui, não tem como você tentar e dizer pra ele, ah, veio assim, deu ruim. Ou então ele joga aí, ó. Quando você abrir lá que deu o defeito, é aí, ó. Quebrou meu aparelho aí, ó. É assim que é técnico, entendeu? Vai mexer com o seu psicológico, você vai acabar tentando, até para evitar problema, dar um aparelho novo. Ou seja, o cara quer um aparelho novo. Eu vou contar um caso aqui de cliente que eu já tive, que era cliente assim, tipo assim, apressado. Era cliente que queria serviço sempre logo. Certa vez cheguei na casa dessa cliente, não sei se eu já contei aqui, e cheguei lá, o aparelho estava desligado. Só que eu peguei, desconfiei de uma parada no aparelho e peguei e abri. Quando eu abri, tava com fezes de ratazana. E quando eu olhei, tava um monte de fio mastigado. Eu peguei e caí logo fora. Não terminei de mexer. Sorte que eu não toquei em nada dentro, só por fora. Mesmo assim, lá, eu lavei minha mão com álcool que eu levei isopropílico. Passei, rapaz, eu cheguei perto de um box de um colega que ele faz sempre limpeza, fazendo. Então, velho, você tem que ir boa aí, tem tal, tal. Eu falei a situação, ele me deu. Eu passei logo no posto médico, logo que era perto, logo para ver se tinha alguma coisa, para poder até fazer um exame para ver se tinha já dado alguma coisa. Porque quando você toca nesses negócios, já tem que ver logo, tá ligado? Aí tomei, aí me indica qualquer sintoma, era para eu ir logo para tomar algum medicamento. Graças a Deus nunca deu nada. Quando é depois de um tempo, sorte que eu tinha testemunha, que era um dos parentes da pessoa que estava ali na hora, que é uma das pessoas mais certas e honestas do mundo, estava lá. Testemunha na hora que viu tudo, e viu que eu não mexi em mais nada, fechei, deixei lá. A pessoa queria dizer que fui eu, fui mexer no computador, deixei ferrado, e queria outro aparelho de qualquer jeito. Aí eu peguei, então, a sorte que o parente pegou na hora, na hora que a pessoa me ligou, o parente no fundo disse assim, não, o aparelho já estava ferrado, não vai tentar ferrar o cara não. Aí eu falei, aí eu já joguei logo. Se quisesse resolver, a gente resolvia na justiça. No instante, a pessoa pegou, quietou, ó, e ficou por isso. E nunca mais eu fiz serviço para essa pessoa, caí fora. Demiti esse cliente. O outro cliente, aí depois qual cliente que vem? É o cliente desconfiado. Ele pergunta tantas vezes, não acredita no seu diagnóstico. Você fala 1000 vezes, ó, é tal peça. O cara fica naquela, tentando, né? Nesse caso, você tem que ser transparente, mostre provas, fotos, vídeo e explique o processo de forma clara. Não fique enrolando muito, não. Você tem que chegar no cara e dizer, ó, velho, é tal server, ó. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu fui analisar um notebook e o defeito tá no cabo flat. Não é a tela que deu problema. É o cabo, só o cabo flat que deu problema, porque a tela de qualquer coisa colorida. Eu fui lá, disse, o cara tá dizendo que viu em um lugar que era a tela que era o problema. Eu provo, sabe como é que você prova? Tenha sempre de todos os tipos de notebook, no caso você que trabalha com informática, de notebook, um cabo flat de cada marca e modelo. Tem ali o estoque. Sabe o que você faz? Você chega ali, ó, pega um novo, mostra na frente do cara, tira aquele velho dele na frente dele, beleza? E bote o seu e conecta na tela. Assim que a tela mostrar lisinha, vocês aí, ó, aqui o que era. Aí você diz, é X valor. Pronto. Acabou o cara aí. E também tem aquele cliente, o quê? O sabe tudo.
É aquele, o sabe tudo, ele faz o quê? Ele é o cara que já chega dizendo que já pesquisou na internet e que sabe qual é o problema. Aí o que é que você tem que fazer? Mantenha calma, valide tudo o que ele falou e com respeito. Explique a diferença entre teoria e prática. Por quê? Cara, não é porque é o que eu falo aqui. No caso ali quando eu falo do Babu e outros técnicos aí que faz as cagadas aí, que fica falando as merda, né? Os caras vivem só na teoria. Os caras não vivem na prática. Porque a teoria é você dizer, ah, não desative o Windows Update que dá problema nisso aquilo. Mas na prática, o Windows Update, quando está ativado, sempre no modo automático, vai atualizando. Vocês já viram os bugs que ele causa do nada, né? O bug que ele causa a qualquer hora, né? Pode causar a qualquer hora, né? Aquele caso que teve do apagão, caso que o aparelho deu aí, vários aparelhos deu problema em SSD. E aí? A prática é essa. O cara atualizou, deu problema. Viveu na prática. Agora os caras vivem na teoria lá que não pode. Que dá ruim. Sendo que dá ruim. Que até no fórum da Microsoft em diante mostra que deu. E até a própria Microsoft relata e já indicou para não atualizar a versão e fazer um jeito de retornar para a versão anterior. Pô, velho. Outro perfil também é o cliente que pede desconto, velho. Nesse caso, ofereça opções diferentes de serviço, mas nunca desvalorize o seu trabalho. É o que pede desconto é o quê? Eu tenho clientes assim. De vez em quando aparecem uns clientes assim, que eu dou o valor, por exemplo. Teve um serviço mesmo que eu fiz de um aparelho aqui, o serviço custava 300 conto, a pessoa queria menos, sendo que o serviço não tem como cobrar menos. Foi até uma troca de tela, mais uma limpeza que dava para incluir, porque era um aparelho todo por um, aqueles A1. Como é que eu vou pegar, velho? Vou fazer serviço pequeno, baixar mais do que isso, ainda tive que fazer a limpeza, porque para encaixar até a tela e tudo não dá, não manchar, nem prejudicar com a poeira que estava na área. Eu tive que limpar. E como eu não tinha colocado no orçamento, nem tinha feito o orçamento abrindo, ele já chegou sem ligar. E a tela já toda. Na verdade, chegou sem dar a tela direito, que a tela começou a ficar piscando e dando o bug. Eu nem precisei abrir, porque já vi logo que o defeito era a tela. E aí? Se eu tivesse aberto, eu tinha visto que estava sujo, eu tinha incluído a limpeza, aí era um valor maior. Mas mesmo assim a pessoa ia pedir desconto. E por último, tem aquele cliente que some e não busca o aparelho. Para esse tipo, ó, eu vou dizer logo, é necessário, é essencial, ultra importante você ter um contrato prevendo taxa de armazenamento com prazo limite para retirada. Senão, o cara pode levar 10.000 anos e quando depois quer ir lá buscar. E com essa taxa de armazenamento, eu vou dar exemplo. Você pegou um aparelho que ele. Eu vou dar um exemplo aqui. É, eu vou dar um exemplo aqui. Peraí, eu vou pegar o calculator aqui para poder fazer o cálculo nas manhas para vocês verem. Eu vou dar um exemplo básico. E você botou a taxa a R$ 50. R$ 50 diário. Vamos dizer que o cara demorou 30 dias para buscar, um mês para buscar, já deu 1.500 conto. Vamos dizer que esse notebook que você consertou, ele vale na loja, no lugar, esse valor. Bom, se você já botou esse valor e já deu declarar ali que é diário, o cara vem logo para buscar, não passa 3 dias na sua assistência. E se ele deixar longos anos, ele é obrigado a pagar a taxa, porque a taxa está incluída já ali no orçamento, avisando tudo. Já deixa no contrato, no orçamento, tudo escrito. Pô. E o cara não tem pra onde fugir. E às vezes é o valor do aparelho, o cara não vai acabar pagando e não querendo pegar o aparelho, porque ou às vezes deixando até o aparelho. Ou seja, aí você já pode. Aí tem que você fazer um segundo contrato
e coisa para ele assinar e ter tudo e deixe e a sua área de trabalho e sua assistente tem que ter câmeras que e tenha microfone vendo ele assumindo que passou o aparelho para você e que ele não vai retirar mais nem querer mais o aparelho, porque aí vocês ficam isentos de uma visitinha, né, da patrulha do consumidor do nada, né? Agora vamos à terceira parte. Quando demitir um cliente? Sim, sim. É claro que isso pode parecer estranho, mas às vezes é necessário demitir um cliente. Não é sempre que um cliente tem razão e você tem que ficar nessa. E lá nos Estados Unidos, em algum lugar, o cliente sempre tem razão. Aí no Brasil, agora vem com essa palhaçada também. O cliente nem sempre tem razão. Tem cliente que é pilantra. A gente vê o Walter lá que aprontou com o Getúlio da GTEC lá. O que foi que fez? Que Getúlio provou, que mostrou que tentou fazer de tudo para dar até um aparelho novo ao cara. O cara não queria. O cara queria causar. O cara queria destruir a assistência do cara. O cara era um cliente barra fã obcecado. Era estilo aquele fã do John Lennon, que matou o John Lennon. Era daquele estilo, entendeu? Ainda bem que o cara não sabia o endereço de Getúlio, porque a pessoa, se esse cara seguia, ficasse perseguindo, é capaz até de acontecer o mesmo que aconteceu com o John Lennon, pô. Aí o que, assim, aí o que acontece? Isso acontece quando, ó, quando acontece você demitir um cliente, é quando ele não respeita suas regras de prazo, pagamento ou garantia. Ou quando é aquele cliente que nunca fica satisfeito por mais que você faça o possível. Também existe o cliente que dá mais dor de cabeça do que lucro. Ou seja, qual é o que você faz? O que é nesses casos? Você tem que ser educado, firme, explique que não poderá mais atendê-lo. Lembre-se, é melhor perder um cliente problemático do que perder sua paz e principalmente dinheiro. Como é essa característica desse cliente? É cliente que pega, chega com notebook, computador, celular, máquina, dessas máquinas portáteis, videogame e tal, várias áreas, tem aquele aparelho ou equipamento que, ou vamos dizer um carro também, que é o quê? Essa marca e modelo tem um histórico de problemas críticos, já foi descoberto até pela fabricante, já foi mostrado que até saiu de linha. E a pessoa tem esse aparelho. Você fez a primeira vez o serviço, detalhou, já explicou pro cara, mostrou todas as provas que esse aparelho pode dar problema a qualquer hora, o cara ainda está insistindo. E tem cliente que ele mesmo causa problema. E sempre use o famoso lacre casca de ovo. Por quê? Tem cliente desses que ele tem uma doença do toque, a doença do satânico no rabo dele lá, e ele não deixa nada quieto, ele quer mexer, ele quer cutucar, quer olhar. Aí ele mesmo danifica e depois volta dizendo que você que ferrou. E sempre tenha, como eu digo, filmado você entregando ao cliente como estava o aparelho. Porque depois que ele sumir da sua frente, se não tiver nada gravado, nada provando que você entregou intacto. Vocês já viram o vídeo de Getúlio lá que ele entregou coisa pro cara, tela boa, o cara chegou lá, não sei que jeito foi, trincou, levou até pro Procon, no final das contas ele pegou, pagou a tela do carro, o cara se livrar do cara. Agora, eu não pagava, eu deixava aí até na justiça, porque tem câmeras na minha assistência logo de cara, como Getúlio teve, e deu mole, pô. E até as últimas consequências, meu irmão, não pagava porcaria nenhuma, fazer o cara bancar sua própria tela, entendeu? E quarta parte, serviços que podem dar problema e devem ser evitados. Agora, atenção, nessa parte aqui, que vocês vão ver que você tem que ter atenção dobrada. Viu? Isso aqui vai evitar você se ferrar, porque existem alguns serviços que você deve evitar a qualquer custo. Primeiro, aparelhos com sinais claros de intervenção de terceiros. Se ser, ou seja, já foi fuçado, a chance de dar dor de cabeça é enorme. É o caso que eu falo. Um notebook, um computador chegar de outra assistência. Já teve gente, já chegou com um notebook aqui para eu ajeitar, por exemplo, que veio de outro local. E o aparelho, o cara foi para formatar, levou para formatar, a pessoa quando entregou, o aparelho estava todo bugado. Eu caí fora. Eu já vi que tinha trocado, não, poderia não ser o mesmo aparelho. Era um, por exemplo, era um Dell. Você vê como acontece Dell. Se algumas pessoas algum de vocês que é técnico já abriu um Dell, quase todo Dell
Depende, acho que a linha Inspira 35, quase todo ele, a placa é a mesma. Eu não duvido que aquele notebook o cara pegou uma placa idêntica lá, toda ferrada, até de outro modelo, botou no lugar, pô, pra ficar com a do cliente que era boa. Quando a pessoa, levei em tal lugar pra formatar, agora tá assim, tá, eu caí fora. Essa pessoa ela tem que levar lá. Porque logo de cara, pra você ver, o notebook já não aguentava muito, né? Entrava em tela azul. Pô, eu já desconfiei de HD, desconfiei de tudo, aí eu caí fora. Eu poderia dar pau na minha mão, entendeu? E tela azul não tem a ver só com formatação, tem a ver com várias coisas, componentes, incompatibilidade com tanta coisa, até coisa de hardware e dá isso. Outra coisa também, aparelhos muito antigos que não tem peças de reposição no mercado. Isso gera frustração tanto para a pessoa quanto para o cliente. Um exemplo disso é o notebook da Login. Dificilmente a notebook da Login, o único serviço que eu digo para vocês se saírem é a troca de carcaça. Beleza? Se o cliente chegar com a carcaça ferrada, não pegue para fazer. E você vai pensar logo, vou pedir a carcaça aqui, vou ver. Ou você vai tentar abrir para ver como é que tá a carcaça. Você vai se ferrar porque ele vai desmontar ali, você vai ter que dar um jeito de conseguir uma carcaça. Carcaça do notebook Login você não acha tão fácil. É parecida com a carcaça da Dell, o estilo, mas é muito frágil e você não acha. A maioria das que você achar já vai estar toda ressecada. Não pega. E outro ponto são os clientes que insistem em gambiarras. Como eu falei anteriormente, aquela gambiarra lá. E se ele pede uma solução temporária e barata, pode dar problema depois. Recuse de forma profissional. É tipo o cliente pegar, querer. Vou dar um exemplo. Não vou dar uma gambiarra bem, uma gambiarra meio não gambiarra, que é o cara pegar, e chegar para você, o computador tá lentão. Vem para formatar. Você diz, tem que ver se não vai ser também limpeza, ou pode ser limpeza. Não, só quero a formatação. Não pegue, porque você vai formatar. Esse aparelho vai dar um boost temporário, tá ligado? Porque formatou, porque tá ali, o sistema tá novo, o sistema ainda tá aprendendo, ainda tá atualizando as coisas aos poucos, tá rápido. E, às vezes, de um dia pro outro, ele já começa a apresentar lentidão, porque o cara já vai botar programas dele, já vai botar um bocado de coisa dele, e isso vai aquecer o processador, que já tá cheio de sujeira lá, atrapalhando a ventilação e o resfriamento. Ele vai botar ficar lento e o cara vai vir lhe perturbar. Outra também, gambiarra, é aquele negócio do cara. É, ele sabe que o. Vou dar um exemplo. Determinado tipo de peça não é compatível com o aparelho, tal, tal, tal. E quer colocar de qualquer jeito. Evita, beleza? É, e claro, nunca aceite serviço sem orçamento fechado. Esse é o caminho mais rápido para discutir preço depois, beleza? Agora, para fechar, um bom técnico, eu vou dizer a vocês aqui, não é aquele que conserta aparelho, mas também é aquele que sabe administrar clientes e evitar prejuízos. Aí eu lhe pergunto, e você? Já passou por algumas situações complicadas iguais essa com clientes da sua assistência? Conta aí nos comentários, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho aí para não perder mais dicas como essas, beleza? Até o próximo vídeo e fica aqui rapidinho aqui para vocês aqui. É, um pouco da parte aqui desses 10 mandamentos, né? Da técnica de assistência técnica. Pra vocês darem uma olhada, beleza? Vocês dão uma olhada rapidinho aí e veja se bate aí para vocês aprenderem. Eu vou deixar até na descrição aí do vídeo o link para vocês baixarem esse negócio.
Você bota num quadro e joga lá na sua assistência. Se você tiver uma assistência grande com vários técnicos, bota lá. Bota de frente à banca de cada um isso aí. E também eu vou ver se eu faço aqui os 10 mandamentos para clientes de assistência técnica. Tá ligado? Os 10 mandamentos, porque serve para os dois lados, né, filho? Tem cliente que tem que saber chegar na assistência, né? E não meter o técnico em esparro, né? Valeu, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.